Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, somos convidados por Jesus, por meio do nosso batismo, a sermos sal e luz. E a palavra de Deus que nós acabamos de escutar, nos ajuda a recordar o que significa ser sal e luz. A primeira leitura diz que quem quer brilhar diante de Deus e neste mundo, que pratique então atos de amor, de caridade, de solidariedade. Por exemplo, partilhar, acolher bem, fazer algo para suprir as necessidades do próximo, não humilhar as pessoas com atitudes arrogantes e prepotentes, enfim, que haja bondade no coração e que ela seja colocada na prática. O texto da primeira leitura, meus irmãos e minhas irmãs, deixa claro que fazer o bem ao próximo também nos faz muito bem. Quem ajuda o próximo obtém saúde. Quando fazemos o bem ao nosso semelhante, os primeiros a ser beneficiados por essa ação somos nós mesmos. Então, fazer o bem. Todas as vezes que a gente coloca o bem em prática, não deixamos a maldade sair das nossas ações, das nossas intenções, aliás, quando a gente evita de ser maldoso, fazer coisa ruim, então a gente está sendo uma luz que está brilhando. E quando nós então praticamos o bem, nós ganhamos saúde física, espiritual e também emocional. E o que Jesus propõe no Evangelho de hoje é o mesmo caminho. Quem quer ser seu discípulo deve ter consciência disso. Fazer o bem sem querer status e agir gratuitamente, sem esperar nada em troca. Queridos irmãos, queridas irmãs, o desejo de Jesus é que a nossa luz de discípulos e missionários brilhe diante do mundo, para que todos vejam que, apesar de tantas coisas ruins que os meios de comunicação mostram, há muita coisa boa sendo feitas. Às vezes a gente só olha as coisas ruins. Guerra, violência e não sei o que, doença, agora apareceu mais uma para a coleção, coronavírus e assim vai. Mas como discípulo a gente tem que mostrar
que existe coisa boa no mundo também. E da onde que saem essas coisas boas? Das nossas atitudes, nossos gestos, do nosso amor, da nossa solidariedade. Através de cada ato bom que nós fazemos, tornamos presente ali o amor de Deus. Porém, amados irmãos e irmãs, aqui tem um detalhe que não podemos deixar passar despercebido. O sal é para dar sabor ao alimento. Quando a gente mistura o sal, por exemplo, no arroz, ele se torna invisível aos nossos olhos. Você vê o sal, a hora que você pega a colher, tira do saleiro e vai jogar na panela. Ali você está vendo o sal. Depois que você põe no arroz, você mistura ali, check. Você não vai ver mais o sal. Você só vai sentir o sabor, só o sabor. Então, assim também deve ser o cristão na prática das boas obras. A gente tem que fazer as obras, a gente não pode se omitir. Como cristão, a gente tem que fazer o bem. E fazer o bem não é só para aqueles que gostam da gente, ou só para aqueles que a gente gosta. Bem, a gente tem que fazer para todo mundo, para quem gosta da gente, para quem não gosta, para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta, para quem fala bem da gente, para quem fala mal da gente, para quem nos ajuda e para aquele que um dia também nos atrapalhou. Então, como cristão, a gente tem que fazer o bem para todo mundo. Porém, a gente tem que ser como sal. O que significa ser como sal? Fazer o bem sem querer se aparecer. Sem se aparecer. Não precisa ninguém saber o que você fez. Importante que aquela pessoa é beneficiada pela sua bondade. Importante que Deus esteja vendo aquilo que você está fazendo. A luz, pelo contrário, já é algo visível. Olha para cima, estão vendo a lâmpada acesa lá? Olha para cima, está vendo? É visível. Apertou o botãozinho, ela já acende o negócio lá. Então ela é visível. Então ela existe para iluminar, apontar caminhos, dissipar as trevas, tirar a escuridão. Portanto, não é a pessoa do discípulo que tem que aparecer, o sal. O discípulo é apenas este elemento. Porém, o seu efeito, as suas ações em prol da vida, esta sim deve aparecer. Isto sim deve ser exemplo. Isso sim deve ser luz. Então, na nossa vida, a única coisa que tem que aparecer é o bem que a gente faz, mas a gente não precisa aparecer atrás deste bem. Eu gostaria de encerrar esta reflexão, meus amados irmãos e irmãs, lembrando que há muita gente que é como o sal da terra e a luz do mundo. Heróis anônimos que não estão nos programas de destaques da TV, nem nas manchetes de jornais, mas que estão aí, no meio da sociedade, no meio da comunidade, dando gosto e sentido à vida de muitas pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, iluminados por esta página do Evangelho, que possamos então aumentar cada vez mais a fileira de pessoas generosas, atendendo o pedido de Jesus: ser sal, ser luz para o mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Crê em Deus Pai,